Êxodo 4, versículo 1. E respondeu Moisés e disse: Mas eis que eles não creram em mim, nem ouviram a minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu? E disse-lhe o Senhor: O que há em tua mão? E ele disse: Um cajado. E ele disse: Lança-a na terra. E ele a lançou na terra. E ela se tornou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Esses versículos querem dizer que Moisés geralmente usaria sua vara para defender de serpentes a si mesmo, e seu rebanho agora, a sua vara se transformava em uma serpente. É desnecessária a especulação de que a ordem para pegar a serpente pela cauda, em vez de algum outro método, exigira mais fé da parte de Moisés, ou da que o escritor de Êxodo não estaria familiarizado com serpentes. Ao Moisés estender a mão, a cauda lhe estaria mais próxima, e de fato as serpentes serão muitas vezes apanhadas primeiro pela cauda. E esses versículos também querem dizer que estes 3 sinais que o Senhor deu a Moisés pertencem às áreas da vulnerabilidade humana geral: ataque por outras criaturas, doença e necessidade de água, sendo que todas estão sob o poder soberano do Senhor. Os sinais dão início a um padrão de êxodo, de ações que pretendem estimular a fé e a obediência. E o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão e toma-a pela cauda. E ele estendeu sua mão e a pegou. E ele se tornou um cajado em sua mão. Para que eles creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse, pois, mais o Senhor: Põe agora a tua mão no peito. E ele pôs a mão no peito, e quando a tirou, eis que sua mão estava leprosa como neve. E disse: Põe tua mão no peito de novo. E ele novamente pôs a mão no peito, e quando tirou do peito, eis que se tornara como sua outra carne. Esses versículos querem dizer que, tradicionalmente, em muitas traduções, a doença de Moisés tem sido chamada de lepra. Entretanto, o termo hebraico aqui usado abrange uma variedade de graves males e até problemas encontrados em roupas e edifícios. Descrições de Levítico não coincidem com os sintomas da lepra, uma condição que também é chamada de hanseníase e é causada por bactéria. E acontecera que, se eles não crerem em ti, nem derem ouvidos à voz do primeiro sinal, então eles crerão na voz do segundo sinal. E acontecerá que, se eles não crerem também nesses 2 sinais, nem derem ouvidos à tua voz, então tomarás da água do rio e as derramarás sobre a terra seca. E as águas que tirares do rio se tornará em sangue sobre a terra seca. E ele disse Moisés ao Senhor: Ó meu Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo, mas eu sou lento de fala e de uma língua lenta. E o Senhor lhe disse: Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não fiz eu, o Senhor? Portanto, vai, e eu serei como a tua boca, e te ensinarei o que dirás. Esses versículos querem dizer que a objeção seguinte de Moisés, de que ele era lento de fala, voltava ao problema de sua identidade pessoal e inadequação, como se Deus fosse dependente dele. A resposta de Deus voltou a atenção para quem ele e o que ele faria. No versículo 10, Moisés começou dizendo que não sou eloquente, não sou um homem de palavra, ironicamente. Moisés usou 21 palavras hebraicas dispostas em expressões um tanto complexas para dizer que ele não podia falar bem. Ele usou uma figura de linguagem referindo-se à sua boca como uma língua lenta. Sou pessoa de boca e pesado de língua. A palavra para pesado também descreve ouvidos que não ouvem e olhos que não enxergam.
Pode-se pensar em uma ferramenta que é pesada demais para ser usada com facilidade e assim obstruir o esforço, que ele deveria deixar mais fácil. Versículo 11. E o Senhor disse: Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo e o cego? Não fiz eu, o Senhor? Esse versículo quer dizer que o Senhor respondeu argumentando do maior para o menor, dando a entender que o Criador de todas as coisas pode lidar com problemas de uma delas. Suas perguntas retóricas convidam Moisés a pensar que ia reconhecer que ele estava cometendo um erro e não enxergar a situação deste ponto de vista de Deus. Versículo 12. Portanto, vai, e eu serei a tua boca, e te ensinareis o que dirás. Esse versículo quer dizer que a ordem e a declaração do Senhor correspondem a uma repetição da sua promessa de estar com Moisés. Ele a aplica especificamente ao problema de fala, dizendo literalmente: eu serei com a tua boca. E ele disse: ó meu Senhor, envia, rogo-te, pela tua mão aquele que enviarás. E a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e ele disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Sei que ele pode falar bem. E eis que ele está vindo para encontrar-se contigo, vendo se alegrará em seu coração. E tu falará, e ele o colocará palavras na sua boca, e eu serei como a tua boca e com a dele, e os ensinarei o que deveis fazer. E ele será teu porta-voz do povo, e assim ele te será por boca, e tu será por Deus. Esses versículos querem dizer que eu serei com a tua boca, repete mais uma vez a sua promessa de estar com Moisés e a aplica igualmente a Arão, para ajudá-los a falar bem. Deus prometeu: eu serei com a tua boca e com a dele. A promessa de que Deus ensinaria a Moisés e a Arão o que dizer e fazer possuir paralelos no Novo Testamento. A relação operacional que o Senhor descreveu para Arão e Moisés era análoga a um profeta de Deus. Ele será teu porta-voz, e ele será uma boca para você. E Moisés seria como Deus para Arão, ao lhe dizer o que falar ao povo. Moisés tinha se queixado de ter uma boca defeituosa. Agora seria uma nova para usar. 17. E tomarás este cajado com tuas mãos, com o qual farás sinais. E Moisés partiu, e ele voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixe-me ir, rogo-te, voltar a meus irmãos que estão no Egito, e ver se ainda vivem. E Jetro disse a Moisés: vá em paz. E disse o Senhor a Moisés em Midian: volta ao Egito, pois estão mortos e todos os homens que procuravam tirar-te a vida. Esse versículo quer dizer que resume a instrução de Deus a Moisés e acrescenta algumas informações tranquilizadoras. E Moisés tombou sua esposa e seus filhos e os colocou sobre um jumento e voltou à terra do Egito. E Moisés tomou o cajado de Deus em sua mão. Esse versículo quer dizer que essa é a primeira menção dos dois filhos de Moisés. Gerson foi mencionado em 2:22. O nome do segundo era Eliezer. 21. E disse o Senhor a Moisés: quando tu voltares ao Egito, procure fazer diante do faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu vou endurecer o seu coração para que ele não deixe o povo ir. Versículo 22. E tu dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. Esses versículos querem dizer que este resumo introdutório equipara-se à declaração conclusiva semelhante em 11, 9 e 10, do que Moisés e Arão
fizeram todas as maravilhas diante de Faraó. Portanto, os sinais concedidos a Moisés e o uso da vara se aplicariam tanto aos israelitas quanto ao Faraó para autenticar a mensagem de Moisés. Apesar de que todas as maravilhas incluiriam também as pragas que Moisés haveria de anunciar. Deus informou aqui a Moisés não aquilo que ele deveria dizer inicialmente ao Faraó, mas o resultado final para libertar o primogênito de Elá. O primogênito do Faraó teria de morrer. Quando o Senhor apresentou o assunto como uma declaração formal, assim diz o Senhor, ele moldou a mensagem como uma exigência de um rei para um subordinado. Na linguagem de antigos tratados e cartas, quando um rei declarava que alguém era seu filho, o respeito pela posição e autoridade superior do pai era requerida. Yahweh estava reivindicando que ele, e não o faraó, possuía autoridade sobre Israel. Yahweh também estava exigindo que o faraó mostrasse o devido respeito para ele, tratando o seu filho com respeito. Todos compreenderam que o fracasso em consentir acarretaria severas penalidades. Tal exigência para se submeter ao Senhor iria totalmente contra o caráter da cultura e as crenças egípcias acerca do faraó como uma divindade e único rei, não inferior a ninguém. Tornando as coisas piores, Israel estava sendo reivindicado como o filho mais velho, uma posição de privilégio dentro das famílias antigas, obtidas por ordem de nascimento e de designação. Em resumo, o faraó foi informado que ele era um mero vassalo, governando uma nação secundária e que deveria obedecer a Yahweh. Êxodo usa 3 palavras hebraicas diferentes para endurecer a fim de descrever que o Senhor fez o próprio faraó ao seu coração. A palavra aqui está especialmente associada à força. Dependendo do contexto, ela podia ter um significado positivo, coragem, firmeza, ou um significado negativo, obstinação, teima. Quando o Senhor endurecia corações, isso era uma questão de execução de julgamento contra rebeldes confirmados e não de pessoas que, de outra maneira, desejavam servir o Senhor. Isso significa que o faraó não ouviria nem obedeceria, mas sim iria demonstrar que ele merecia o julgamento de Deus. O endurecimento do coração do faraó era especialmente apropriado como um ataque às crenças egípcias. Os egípcios valorizavam o coração duro, visto ser necessário após a morte, durante o julgamento, testificar em favor do indivíduo morto, em vez de admitir mau procedimento. Esta terminologia era também usada para descrever o homem ideal na vida pública, o qual, em razão de seu coração duro, sempre parecer firme e inabalável. Todavia, quando em Êxodo o coração do faraó se endurece, ele não é impassível, nem está no comando, e a verdade acerca de seu caráter torna-se conhecida. Versículo 24. E aconteceu que, a caminho, em uma estalagem, o Senhor se encontrou com ele e procurou matá-lo. Então Zípora tomou uma pedra afiada e cortou o precúcio de seu filho e o lançou aos pés dele e disse: certamente és esposo sanguinário para mim. E assim ele deixou-a ir. Então ela disse: um esposo sanguinário és, por causa da circuncisão. E o Senhor disse a Arão: vai ao deserto, para te encontrares com Moisés. E ele foi e o encontrou no monte de Deus e o beijou. Esses versículos querem dizer que talvez a afirmação de que o Senhor procurou matá-lo expressasse a maneira como as circunstâncias se mostraram a Moisés e a Zípora. Para Zípora estava claro o que tinha de ser feito, e nada se diz acerca do que teria acontecido se ela deixasse de agir.
A circuncisão era realizada no Egito quando os meninos tinham 14 anos de idade. No entanto, a circuncisão ao 8º dia tinha sido ordenada a Abraão como sinal de pacto com Deus. A negligência de Moisés em circuncisar o próprio filho mostra que Moisés não vinha agindo como um membro da comunidade do pacto, uma ofensa séria, em contraste com o costume no Egito, onde a circuncisão em um menino estava associada à chegada à idade adulta. A realização da circuncisão ao 8º dia de vida do menino envolveria naturalmente a sua mãe, que cuidaria dele bem de perto. Desse modo, cada esposa israelita que fosse mãe de um filho seria assim lembrada do pacto de Deus com Israel. Nessas circunstâncias, em razão de Moisés ter negligenciado a circuncisão pelo menos em um de seus filhos, Zípora foi rapidamente envolvida. Se Moisés devia falar em nome de Deus de Abraão, que estava agindo no sentido de cumprir sua promessa pactuais, Moisés precisava observar o sinal desse pacto. Versículo 28. E disse Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe ordenara. Este resumo é paralelo ao de 18:8. E Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou de todas as palavras que o Senhor havia falado a Moisés e o fez os sinais à vista do povo. Versículo 31. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que ele havia sido a sua aflição, então curvaram a cabeça e adoraram. Esse versículo final quer dizer que os israelitas responderam a Arão e a Moisés com fé e adoração, e não com ceticismo como Moisés havia esperado. Este era um sinal de fidelidade de Deus para com o seu servo escolhido.